Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Dave Smith, Dr. Don Paul Gray, David Borg, e é muito bom ter o irmão Ítalo, é isso mesmo? Muito bom, ele senhor. falou, bom bastante que eu não fico irado com a forma que você pronuncia o meu nome. E a esposa dele, Sharon, que está no estúdio com a gente hoje. E estávamos falando com você sobre algo que acho que eu te interrompi e você não chegou a terminar o assunto. Você lembra do que falamos no programa passado? Eu fiz uma pergunta. Com o passar dos anos, com as escolas e as cruzadas e os centros evangelísticos e até mesmo a TV, será que ele poderia compartilhar um pouco do impacto? Claro. Pois muitas vezes nós vemos muitas pessoas que foram salvas nas cruzadas que nós vimos há 2 dias atrás, pastoreando igrejas grandes. Na minha experiência nas Ilhas Canárias, dentro daquela igreja que nós construímos, nós tivemos 30 pastores se formando lá. Eles estão atualmente pastoreando, nós temos 36 igrejas na ilha. E muitos deles são pessoas que vieram daquela igreja. Tem um que está pastoreando em Barcelona, e outro que está pastoreando na região de Madrid, e outro pastoreando no sul, em Granada. E vários outros que estão espalhados pela Espanha, que estão na igreja pregando agora. Então eu diria que quando nós recebemos a ajuda do Ministério Jimmy Swaggart, nós impactamos a próxima geração. E eu sei que isso acontece também em Santiago, no Chile, com as igrejas que nós estabelecemos lá. Como aquela grande cruzada, ela foi a última. Nós não tivemos mais nenhuma cruzada daquela no país. E eu me lembro especificamente de 2 igrejas em Santiago que nós plantamos, que foram resultados daquele grande encontro lá. Então, a minha experiência, na minha perspectiva, eu diria que sem o Ministério Jimmy Swaggart, nós talvez estaríamos 10 anos atrasados ou 20 anos atrasados, na minha experiência. Então, eu posso dizer que eu fico muito feliz e eu vim aqui para oferecer a minha gratidão ao pastor Jimmy Swaggart. Você começou alguma igreja na América Central ou América do Sul? Sim, no Chile nós começamos uma igreja, uma grande igreja lá. Comecei uma igreja no México. Mas o meu principal ministério tem sido na Espanha. Nós temos algumas igrejas na Itália, mas eu não comecei elas. Muito bem, vamos começar no princípio, por favor. Capítulo 9 de Daniel, versículo 20. Estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e derramando a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel declarou que Jerusalém tinha sido chamado pelo nome de Deus e que tinha sido escolhido por Deus. Na realidade, será a capital de seu reino eterno na terra, como várias escrituras nos dizem. Voltando ao assunto de confessar o nosso pecado, eu acredito que um crente tem que confessar o seu pecado se quiser receber perdão por esse pecado. Eu vou repetir. Se um cristão quer o perdão de um pecado, e qualquer cristão verdadeiro que fez algo de errado deve desejar o perdão. Mas ele precisa confessar para que seja perdoado. Vocês concordam comigo? O que você acha, Dave? Com certeza. Os pecados que nós temos conhecimento, que nós cometemos e temos consciência deles, é necessário que nós confessemos esses pecados para obtermos o perdão. Por outro lado, nós cometemos pecados na ignorância que nós nem sabemos. É verdade. E graças a Deus que o sangue de Jesus perdoa e nos limpa desses pecados também. O pecado que nós não conhecemos.
Então esse é um duplo benefício do sangue de Cristo. É verdade. Um dos sacrifícios na época do Antigo Testamento era para pecados de ignorância. O povo tinha que oferecê-los, o sacerdote oferecia e por aí vai. Mas acredito nisso também, que se não existe confissão de pecado, admitindo que fizemos errado, que a culpa é nossa, seja o que for, que ao mesmo tempo não pode haver o perdão pelo pecado. Sim. Em 1 João 1, nos versículos 8 e 9, vamos olhar para estes versículos. Ele explica e apoia o que estamos falando. E somos familiares com esses versículos. 1 João 1,9. Começando no versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Esse é o problema com muitas pessoas hoje, elas não admitem. E o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados. Olha, muito bem, mas e a respeito desse grupo de pessoas que diz que o cristão não deve confessar o seu pecado? E o Lawrence sabe mais disso do que eu, mas o povo da palavra rema, eles dizem que se você pregar contra o pecado, que você cria uma consciência pecaminosa na mente e no coração das pessoas, e então elas vão pecar. E para mim, isso é ridículo. Isso está correto. Isso está correto? A consciência do pecado é a ideia de estarmos vivendo no pecado, ou no erro que cometemos, ou naquilo que pensamos. Eles têm uma ideia muito forte de que aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você diz, é na verdade produzido pelo crente. Você está criando o seu próprio mundo com aquilo que você diz. E isso não é o cristianismo. Honestamente, é bruxaria. Não é o processo de Deus. É por isso que eles são contra a confissão dos pecados. A voz que tem liderado, vou dizer dessa forma, a revolução da graça, que tem sido efetiva ao redor do mundo hoje, usa esta passagem nas Escrituras e afirma que este primeiro capítulo não foi escrito para os cristãos. E a lógica por trás deste pensamento é que se tivermos que confessarmos todos os nossos pecados para sermos perdoados, é o que nós faríamos o dia inteiro confessando os pecados. Ele quer dizer que peca esse tanto? Mais uma vez, eu penso que deve existir um equilíbrio entre aquilo que David falou em 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é uma purificação que não acaba, purificação que nos limpa de toda injustiça. E o versículo 8 que o Dr. Gray leu aqui, lida com a natureza pecaminosa e aquele pecado interno. Se eu falar que eu não tenho uma natureza pecaminosa, se eu falar como crente que o pecado não habita em nós, eu estou mentindo. Eu não estou falando a verdade. E eu penso que aquilo que Dave nos trouxe fala que nós somos imperfeitos. Então, quando você vê uma imperfeição onde você é consciente, esta é a chave. Você tem que trazê-la diante de Deus e concordar com Ele. Isso significa confessar os pecados. É concordar com Ele. Isso que significa. Com o que Ele diz ao seu respeito. E você reconhece isso. Então, há uma liberação para o crente que vem apenas com o conhecimento do que nós levamos até Deus. E não há nada agora que permanece entre eu e meu Pai Celestial. É vital. O pecador que Correto. não está salvo, que não nasceu de novo, ele tem que confessar que ele é um pecador. Ninguém pode. E ele não tem como confessar os seus pecados, porque não tem como, é impossível. Um cristão, sim. Agora, um crente, ele pode, porque nós precisamos e temos que confessar os nossos pecados. Mais uma vez, eu qualificaria na mesma forma que o nosso irmão Bord falou. Nós temos que ser conscientes desse pecado, temos que entender que temos pecado. Nós vemos que nós reconhecemos, sentimos. Então eles ensinam que uma pessoa, um crente, não tem que confessar o seu pecado.
E eles dizem que se você está convicto do seu pecado, essa não é a voz do Espírito Santo, esta é a voz de Satanás. Aí você chega muito próximo de blasfemar falando algo assim. Bom, é o que eles ensinam, que o Espírito Santo não convence o crente do seu pecado, o que é uma das coisas mais perigosas que um crente pode acreditar, pois é o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade, nos ensinando as coisas erradas sobre nós mesmos, em ações. Isso é parte da obra Exatamente. do Espírito Santo, nos convencer do pecado quando cometemos o pecado. E agradeço a Deus porque Ele faz isso. Então negar isso é negar a obra do Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu gostaria, mas eu acho que nós não teremos tempo agora de discutir o efeito de longo prazo para aquele que não tem o seu pecado perdoado, aquele que não se confessa diante do Senhor. Eu não consigo imaginar isso. Vamos dizer que ele faz. Será que ele perde a sua alma como um resultado de falta de confissão? Não, eu acho que não. Então eu acho que seria importante discutirmos e falarmos sobre isso. Pois se você diz que ele não... enfraquece muito essa pessoa. Mas, olha, eu sei que a pessoa pode acabar em um caminho aonde ele perde a salvação. É a dureza do coração, é a continuidade no pecado e, por último, a perda da fé. Certo, verdade. Mas eu penso que alguém pode ficar confuso se falamos que a pessoa pode não ser perdoada e mesmo assim ir para o céu. Isso poderia ser um problema e seria bom discutirmos isso. Só o Senhor para responder essa pergunta. Sim, Senhor. A igreja foi inundada pela falsa doutrina. Acho que desde o princípio, mas acho que mais agora do que nunca, eu acho. E isso é algo que nunca passou pela minha cabeça, que pregadores inventariam algo assim, que nós como cristãos não devemos confessar o nosso pecado se cometemos pecado. Eu sempre fui contra a doutrina da palavra rema que diz que não temos que nos preocupar com o pecado, não devemos pregar sobre o pecado, que se você pregar sobre o pecado, você está criando uma consciência pecaminosa na pessoa. Você não precisa pregar sobre o pecado para criar a consciência pecaminosa, ela já está ali. Mas lembre-se que tudo isso se encaixa em algumas das teologias deles, que é a ideia de que a nova criação não tem uma natureza pecaminosa. Não existe um pecado que habita no crente. Repete, por favor. Eles não creem que há uma natureza pecaminosa no ser humano. Eles creem que o seu espírito é perfeito e que o seu espírito treina a sua alma. Eles separam o corpo, a alma e o espírito nesse sentido. E basicamente o espírito recém-nascido treina a alma em como agir e como viver. Então, se você trouxer à mente a ideia de pecado e de natureza pecaminosa, você cria uma consciência do pecado, então você produz pecado. E o problema com este pensamento é que mesmo que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus, nós somos nascidos de novo e somos unidos com Cristo, crucificados com Ele, fomos ressuscitados para vivermos nele, temos uma nova fonte de poder, mas nós não estamos glorificados ainda. E até que sejamos glorificados, a natureza pecaminosa ainda tem a capacidade de nos impactar se não entendermos como superar isso. Dizer que não há natureza pecaminosa tira o crente da progressão normal de crescimento. Nós temos que nos levantar. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. Paulo não escreveria isso para os crentes se o pecado que habita não fosse um problema ou algo que deveríamos saber como lidar com isso. Essas pessoas estão ignorando um problema que existe em nós e que continuará existindo até o arrebatamento da igreja. Ô irmão Ítalo, já ouviu falar dessa doutrina ou não? Eu basicamente ministro para os latinos que falam espanhol. A doutrina da confissão dos pecados está muito enraizada nelas. Porque eles vieram da Igreja Católica. Pois eles vieram da Igreja Católica. Então eles entendem que precisam confessar.
E eu uso um exemplo que eu ouvi meu pai pregar há muitos anos atrás, em 1 João 1,9. Que o sangue de Cristo nos limpa e é um trabalho contínuo. Não é algo que ele fez no passado ou que ele vai fazer no futuro, mas é algo que ele está fazendo. Ele me disse, sabe o que acontece quando você anda, você vive num mundo que é sujo? Você irá se sujar de qualquer forma. É verdade, isso aí. Você não precisa tentar se sujar, você apenas fica. Então você precisa do sangue de Jesus para te limpar todos os dias. Verdade. Isso é uma coisa constante. Então, a confissão, se olharmos para ela através das Escrituras, ela vai até a lei levítica. Você vai achar que os israelitas, quando eles pecavam, eles tinham que vir até a porta do tabernáculo, confessar os seus pecados, estender as mãos sobre o sacrifício que está sendo oferecido em seu favor e, por sorte, passar a culpa, podemos dizer dessa forma, para o cordeiro e para aquilo que está sendo sacrificado. Para a vítima. Davi teve o mesmo processo de pensamento. Em Salmos, nós já lemos isso antes, mas seria bom lermos aqui de novo, no Salmos 32. Sim, só um instante. Vamos ler. E aqui, mais uma vez, Davi está lidando com o perdão dos pecados. E mais uma vez, na teologia, quando estamos estudando a palavra de Deus... 32? Sim, Senhor. Salmos 32, começando no versículo 2. Ok. Mas neste salmo em particular, nós vemos a confissão do pecado como algo consistente. Começa nos ensinos levíticos, continua com Davi. E em João, um dos últimos textos que nós temos do grande apóstolo, ele nos dá o que o Dr. Gray acabou de falar, 1 João 1. Então, durante a história, durante todo o histórico bíblico, a confissão do pecado é uma doutrina consistente na teologia, que os crentes, primeiro em Israel e depois na Nova Aliança, deveriam fazer. E Davi faz lindamente aqui. Então comece no primeiro versículo, eu vou ler os comentários e você lê o texto. Ótimo. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são apagados. Esse salmo fala do terror do pecado que não é confessado e da bênção do pecado confessado. Davi provavelmente escreveu esse salmo depois do pecado com Betseba e depois que Natão, profeta, veio até ele. O leitor vai ser levado até o coração de Deus, resultando na obra intercessória de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Neste salmo, o Senhor vai falar em seu próprio nome, como sumo sacerdote do seu povo, em nosso favor, como se ele fosse o transgressor culpado. Que consolação é ter um sacerdote que faz de si mesmo um com o pecador e que ora e pede como um pecador deve orar e pedir e não pode, e usa as palavras aceitáveis ao Senhor. Um sacerdote assim é um homem de arrependimento. Isso não é tremendo? É fenomenal. Poderoso. É a obra intercessora de Cristo como nosso sumo sacerdote. É isso aí. Pode continuar. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, em cujo espírito não há engano. Ainda que sejamos culpados, o Senhor não vai imputar iniquidade sobre nós, contanto que nossa fé esteja em Cristo, que levou a culpa e a pena sobre si, tudo na cruz do Calvário. E eu quero fazer uma menção ao versículo 1 que nós já lemos. Paulo utilizaria este versículo em Romanos 4 para falar sobre justificação. Então, a liberdade do pecado, a confissão do pecado, mais uma vez, é a base da teologia. Repita, por favor. Paulo viria a usar o versículo 1, ele citou em Romanos 4, nos versículos 6, 7 e 8, daquele capítulo, quando ele fala sobre justificação, quando ele fala primeiro sobre Abraão, que creu em Deus e foi creditado justiça, mas também ele usa Davi como exemplo que ele gostaria de trazer para a teologia do Novo Testamento, sobre alguém que sabia como lidar com o pecado como um crente. Abraão, naquele exemplo de Romanos 4, de 1 a 5, é uma imagem do pecador
é alguém que saiu do mundo e crê em Deus. Mas Davi, em Romanos 4, de 5 a 8, é o exemplo de um crente que falhou e vai a Deus e experimenta a beleza e a liberação que vem através da confissão dos pecados. Verdade. Continue do versículo 2. Vamos ler outra vez e vamos continuar. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Ainda que sejamos culpados, o Senhor não vai imputar iniquidade sobre nós, contanto que nossa fé esteja em Cristo, que levou a pena e a punição sobre si na cruz do Calvário. Enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Nenhum peso é maior do que o pecado que não é confessado, e isso acaba com esse ensino de uma vez. Sim, é verdade. E a desculpa deles para não aceitarem isso é que é parte da teologia da Antiga Aliança. E é por isso que eu conecto com a teologia de Paulo em Romanos 4 e na teologia de João. Nenhum peso é maior do que o do pecado que não é confessado. Porque de dia e de noite pesou sobre mim a tua mão. O meu humor se tornou em sequidão de verão. Selá. Nenhuma noite é tão obscura como aquela que a mão de Deus cancela a luz por causa do pecado que não é confessado. Meu pecado te declarei e não encobri a minha iniquidade. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. O versículo 5 proclama a alegria dos pecados perdoados contra a miséria do pecado que não é confessado, do versículo 4. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar. E certamente, até na inundação de muitas águas, essas não chegarão a ele. O termo piedoso quer dizer alguém que Deus mostra misericórdia para ele. Demonstra a atitude de Deus para o pecador que se arrependeu, ao invés do valor moral do pecador que se arrepende diante de Deus. Amém. Irmão Swegert, eu quero mencionar aqui os versículos 3 e 4. Eu acho que aquelas descrições que Davi nos dá, do pecado não confessado e do fardo que ele é o que acontece com as pessoas ao redor do mundo que estão abraçando esta doutrina errada de não confessarmos os nossos pecados. Quando eu estava em Chicago, em Illinois, na igreja, eu estava pregando contra e um senhor veio até mim e disse: sabe, eu estava crendo no que eles falavam e eu tentei diversas vezes escutar o que eles me falavam e o que eu deveria fazer. E a única paz que eu encontrei foi quando eu peguei aquele pecado e o confessei ao Senhor. Certo. E isso, em essência, é o que as pessoas estão experimentando, que falharam em pedir que Deus os perdoe. Aquele peso, o problema não resolvido. É como acordar de manhã e, de repente, as coisas estão bem e você se lembra daquela situação que está te sobrecarregando, te atingindo. E esse é o peso do pecado que Davi descreve. Você pode se livrar disso ao confessar o seu pecado ao Senhor. É isso. É a única maneira de se livrar disso. Não é questão de uma dentre várias maneiras. É a única maneira. A única. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir hoje. Não perca o próximo programa.